Olá para você que acompanha o canal de Piracicaba. Assista agora a entrevista com o pré-candidato às eleições 2024 em Piracicaba. Quais ações do seu mandato você gostaria de destacar? Na verdade, primeiramente eu quero cumprimentar o público, né, que está assistindo. Eu quero falar um pouco de visão política, que eu acho que esse é o diferencial de muitas pessoas que estão ingressando atualmente na política, é a forma de ver. Eu não consigo ver aquela política clássica que é assim, ou você é a favor, ou você é contra, você é de oposição ou situação, que coloca você num rótulo, e aí você deve ser, independente da propositura, você é contra ou é a favor. Eu entendo que a Câmara é a representação da população de Piracicaba. Então é isso que eu trouxe para o meu mandato. Essa é a visão política que eu tenho e essa é a forma que eu conduzi meu mandato. Então tudo aquilo que eu julgo ser de bom e necessário para a população, eu apoio. E aquilo que eu acho que não é ou não é naquele momento necessário à população, eu sou contrário. E é essa forma que eu venho conduzir no meu mandato. Por exemplo, eu fiz um projeto de lei que colocou aquelas faixas de motobox, né, à frente do semáforo. Isso já era um pedido antigo já de muitos motoqueiros, das pessoas que usam o trânsito diariamente. Teve um vício de iniciativa esse projeto, e eu sabia desse vício. Eu conversei com o executivo durante um ano, tentando fazer com que o executivo mandasse o projeto para a Câmara. Não tendo essa movimentação do executivo, eu fiz ele pela Câmara. E depois desse projeto já rolando, já acontecendo, o executivo também de boa vontade, eles executou, né, fizeram lá o motobox. Já um outro projeto que eu tentei da mesma forma foi a distribuição, né, a possibilidade de distribuir os absorventes para as mulheres, né, dentro do PSF e do CRAS. E eu posso contar o motivo desse projeto. E o executivo, ele vetou esse projeto. E a Câmara, né, todo o suporte ali que o pessoal os advogados, que a Câmara tem advogado próprio, brigaram na Justiça, estamos brigando, a Justiça deu um parecer favorável, né, o Ministério Público também foi favorável ao projeto de lei, mas o Executivo ele não quer fazer esse projeto. Então veja que são dois projetos, né, da minha autoria, e o Executivo se comportou de maneira diferente. É da mesma forma lá na Câmara. Eu vejo dessa forma, não é porque eu sou base, eu sou oposição, eu devo ser tratado diferente. Lá eu tenho que representar a população de Piracicaba. Quando eu ganhei a eleição, eu tinha bandeiras já na minha vida pessoal que eu falei assim, ó, só faz sentido eu estar dentro da Câmara se eu colocar essas bandeiras em prática, que são elas: a saúde mental, combate à dependência química, né? A questão do trânsito, por eu ser motoboy, trabalhar e vir muitos acidentes, ver o que o trânsito pode causar de positivo e negativo na vida das pessoas. E eu criei também um fórum, que é o Fórum da Cidadania, Justiça e Cultura de Paz. Esse Fórum da Cidadania, Justiça e Cultura de Paz é uma parceria com o Ministério Público do Trabalho e também com o Sereste. O público-alvo é adolescentes, jovens, é trazer essa questão da cultura de paz. Nós tivemos um pouco de dificuldade no começo do mandato, porque vale lembrar que quando eu fui eleito tinha pandemia ainda. Você não conseguia fazer reunião presencial, você não conseguia visitar os lugares, você não conseguia trabalhar com os adolescentes, as escolas estavam fechadas, cursos, faculdades não estavam operando e nós tivemos muita dificuldade para startar. Por isso que hoje algumas pessoas falam assim, as coisas estão acontecendo próximo da eleição, que é uma mentira, né? Existe toda uma construção para se fazer, mas nós temos muitos projetos acontecendo, sempre voltado na questão da juventude, na questão da qualidade, né, da saúde mental do ser e da família dele, e são temas que para mim é muito relevante. Às vezes uma política pública, ela não depende só da Câmara. Às vezes não, sempre. Ela não depende só da Câmara e nem sempre do Executivo. Todos esses trabalhos que eu faço lá, eu tenho parceria público-privada, eu tenho pessoas que são voluntárias, eu tenho pessoas ou entidades que já trabalham com o tema. E o que eu faço é unir pessoas, unir ideias e também trabalhar, né? Eu uso muito a estrutura da Câmara, eu sempre chego aqui cedo, saio tarde, que quando tem sessão, a gente sai ali umas 11, meia-noite, às vezes. Eu chego sempre ali em torno das 7 horas da manhã, fico trabalhando. Eu gosto de usar a estrutura da Câmara, porque lá eu tenho internet, lá eu tenho assessoria, lá eu tenho também os departamentos que eu posso me informar com eles, tirar dúvida. Então, eu utilizo muito o espaço da Câmara. E ali se tornou uma quase segunda casa para mim. E com isso,
você acaba gerando bastante projetos. E também fiscalização, que era a minha bandeira principal, né? Quando eu estava ainda candidato, eu sempre falei da questão da fiscalização e o quão é importante isso. E aí eu friso novamente, que eu não vejo essa forma de oposição em situação. Se for algo que deve ser feito, farei. Um exemplo as pessoas falam assim, se defende o prefeito, se é contra o prefeito. E eu tenho 3 CPIs, né? 2 que eu sou autor, que é a CPI do SEMAI. Eu fui o autor, coletei assinatura, escrevi o documento, discuti com várias pessoas para implantar essa CPI. Depois antes disso também eu fiz a CPI da merenda. Vale lembrar, para quem não lembra, a NutriPlus, que era a empresa à época, ela encerrou um contrato com a prefeitura e não pagou, né, os funcionários, os direitos trabalhistas dos funcionários, que é o básico. E depois ela ganhou um novo contrato emergencial com valor maior e, assim, deixou de pagar os funcionários. E aí estava começando do zero um novo contrato. Isso, para mim, era um crime contra os funcionários, mas também lembrar que é dinheiro público, né? É um serviço prestado às nossas crianças aqui nas escolas e isso feriu a mim como ser humano, como pessoa, como cidadão e quanto vereador. Fiz denúncia no Ministério Público, criamos a CPI, conseguimos inviabilizar aquele contrato. Não é porque nós éramos contra a empresa. O que nós queremos é o respeito ao dinheiro público, respeito à prestação de serviço público, porque toda empresa que concorre a uma licitação, uma prestação de serviço, ela sabe o que ela está concorrendo, ela sabe o que ela deve entregar. E nada mais justo do que ela entregar todos os direitos, principalmente o trabalhista, porque nós não estamos falando de super salários, nós estamos falando de merendeiras, às vezes zeladores também, que têm salários, às vezes salário mínimo, e a empresa que ganha milhões não conseguir pagar ou garantir minimamente os direitos trabalhistas, isso é um tapa na nossa cara, um tapa na Câmara, um tapa na cara do cidadão, e nós enfrentamos isso com muita seriedade, fizemos a CPI, tivemos êxito nisso, e a terceira CPI que eu estou como relator da Jamile, né, que é a criança de 5 anos, que veio a óbito devido a uma picada de escorpião. Um tema delicado, foi acho que talvez uma das coisas que mais me mexeu emocionalmente falando, porque se tratava de uma criança, de uma família, né, de sonhos. 5 anos é uma coisa muito... a vida dela ainda tinha muita coisa para acontecer. E quando nós abrimos a CPI e eu assumi o papel da relatoria, junto com os outros 4 vereadores, né, nós fizemos uma reunião e decidimos qual seria o norte dessa CPI, com muita seriedade. Ninguém fez palanque político, ninguém usou do fato como fazer política. O que nós queríamos, de fato, era fiscalizar, investigar, encontrar culpados se tivesse e também evitar que casos como o que aconteceu ocorressem de novo. Um exemplo a destacar. Hoje, nós temos aqui em Piracicaba, para quem não sabe, um cronograma, já um organograma do que se fazer devido, né, uma criança ter sido picada por escorpião. Antes não tinha tão elaborado. O que tinha era uma orientação assim, mas não tinha o passo a passo, não existia essa ficha com todos esses detalhes. Hoje já tem-se a idade da criança, o peso da criança, quantas doses ela deve tomar, qual miligrama deve ser aplicada, o fluxo certinho. Então, quando uma criança hoje é picada por escorpião, ela vai na UPA do Vila Cristina, você não consegue fazer a ficha dela sem passar por esse organograma e ele está inclusive também na sala do médico, né? Então está lá na parede, está lá visível. Nós cobramos da prefeitura também de fazer algumas campanhas, né? É importante as pessoas saber aonde buscar e como buscar ajuda e qual ajuda vai ser ofertada a ela. Outra coisa também que nós vimos lá, que eram fraudes na documentação da criança. Isso é muito desrespeitoso, independente do fim da criança, né? Mas você não pode fraudar documento, em especial uma ficha de um paciente. E quando nós vimos isso, nós encaminhamos também a Polícia Civil para tomar todas as providências, ao Ministério Público, à Prefeitura, à empresa e também aos órgãos de classe. Foi um trabalho muito sério, um trabalho ao qual eu me dediquei bastante. Foi 7 meses de trabalho ali ininterrupto, né? E nós conseguimos trazer, eu espero, né, a contento da população, esse resultado. Mas essa é a forma que eu vejo que a política tem que ser vista. Ela não tem que ser vista independente do propositor, independente de onde vem a propositura. Nós temos que discutir a propositura e o que ela afeta.
A Câmara tem um papel de representar a população de Piracicaba. E é isso que eu acredito. Às vezes algumas pessoas até ficam bravas comigo. Eu tenho minhas opiniões pessoais, particulares, mas eu acho que elas não devem sobrepor as intenções da cidade. Então, um exemplo, quando me perguntam, você é a situação ou oposição? Eu falo, eu sou Piracicaba. E quando falam, você é de direita ou esquerda? Eu falo, eu sou Piracicaba. Porque o benefício da população de Piracicaba está acima, inclusive, do que eu acredito como pessoa, né? A gente vai avaliar toda a votação que realmente afeta a população. Eu procuro especialmente conversar com as pessoas das classes. Então, se vai ser alguma coisa de saúde, conversar com alguém da saúde. Se é alguma coisa de trânsito, conversar também com algumas pessoas. Eu fiz uma moção de repúdio há pouco tempo atrás, referente a um projeto de lei do governo federal que regulamentava os Ubers, né, os aplicativos de viagem. E para mim, eu esperava essa regulamentação há muito tempo, porque eu usei o iFood por bastante tempo. Eu sou motoboy de profissão e para mim a questão da profissionalização ela é muito importante. Vale lembrar que aqui em Piracicaba nós fizemos também uma paralisação, teve uma greve feita onde eu ajudei a organizar, né? Eu fazia parte da comissão e nós sempre falávamos da questão da garantia do emprego e isso está garantido aqui em Piracicaba. Nunca mais houve aquelas fiscalizações, aquelas apreensões, nunca mais teve essa disputa entre prefeitura e o trabalhador que trabalha de moto. O que tem hoje é inédito na cidade, que é fruto de muita conversa, a preocupação com o trabalhador, a preocupação com a saúde dele, a preocupação com o acidente de percurso, a preocupação com a saúde dele e familiar. Então, isso para mim é um avanço. E esse projeto eu esperava, mas quando ele veio de uma maneira que não trazia esses benefícios para as categorias. Inicialmente o governo federal falou que o iFood também seria acrescentado, né? Mas depois eles tiraram, ficou só os de carro. Porém, corre-se um risco de também incluir o aplicativo. E aí eu fiz um repúdio e algumas pessoas que são da esquerda ficaram ofendidas, outras pessoas da direita falaram assim, tem que fazer só porque é do governo federal. E eu não vejo dessa forma, eu não pessoalizo a questão. Eu vejo de fato o benefício ou o retrocesso que aquele projeto de lei traria. E esse, no caso, traria muito retrocesso para quem usa o aplicativo para se deslocar e também para quem trabalha como renda. Bem dizer assim, essa forma que eu gostaria, mas tem bastante ação. Eu trabalho muito com a juventude porque eu acredito que é nela que nós temos que focar e eu sou criticado às vezes. Eu vou em escola tratar de temas que nem todo mundo quer falar. Eu falo com um jovem e adolescente de 12 a 16 anos sobre trânsito, porque eles vão ser motoristas daqui a alguns anos e eles precisam ter noções básicas fora da autoescola, aquela preparação. Eu falo sobre saúde mental com eles. Eu falo sobre dependência química, né? A prevenção do combate ao não uso da droga, né? As pessoas não precisam, eu sempre falo para os adolescentes quando nós estamos conversando, e eu me uso como exemplo. Eu tenho 30 anos, eu nunca fiquei bêbado na minha vida. Eu não faço uso de nenhuma substância psicoativa. E eu não preciso delas para ser feliz. E eu falo para eles, existe uma vida, uma qualidade de vida sem o uso de substâncias. Porque hoje no Brasil existe uma glamorização da substância. E aí eu incluo o álcool, incluo o cigarro, que são drogas ilícitas, mas elas podem encadear, né, em um vício. Nós temos alcoolismo, né, tem pessoas que perdem carreiras, vida, família, devido ao álcool. E eu não luto contra o álcool. Eu luto contra a adicção daquelas pessoas, né? Ao invés dela de querer fechar a fábrica de cerveja, que não é esse o meu objetivo, é fazer com que as pessoas entendam que existe felicidade sem o uso de nenhuma substância psicoativa, porque elas podem virar dependência também. E quais ações você deseja implantar caso reeleito? A gente tem poucos segundos. Eu quero continuar, na verdade, com essas bandeiras, né? Fazer com que esses debates continuem, porque eu não os via... Quando eu entrei na Câmara, muitas pessoas falavam assim, é um menino, não vai trazer nenhuma proposta. E hoje essas bandeiras são o foco do meu mandato. E elas são muito importantes. Essas políticas públicas, esse debate, esses temas, eu acho que eles são muito necessários para a nossa sociedade, para a população de Piracicaba. E é isso que eu pretendo fazer. Colocar sempre em foco
a questão da dependência química, a questão da saúde mental, a questão do trânsito e da cultura de paz também.